Bom, eu sou Douglas Drummond. Minha palestra, depois da palestra da Lina, eu pensei, nossa, agora ficou sem graça. Mas não, que eu descobri uma outra coisa. A minha é a base do que ela faz. O que eu pensei? Eu quase submeti uma palestra de Android Wear, mas eu pensei, vamos falar um pouquinho mais baixo nível. Eu trabalhei para Intel. Antes de trabalhar na 99, eu trabalhava na Mocria. A Mocria é uma empresa de consultoria, fica na Califórnia, e a gente prestava serviço para a Intel. E com a Intel a gente estava fazendo chip para wearables. Por exemplo, saiu um óculos da Oakley com o chip da Intel. E nisso, a gente estava conversando diretamente com o chip, a gente ia mais baixo nível. Só que eu não vou descer tanto baixo nível e ir lá no Czon e mexer bits, mas eu queria dar uma breve introdução a como funciona o Bluetooth Low Energy, que hoje o pessoal chama de Bluetooth Smart. Eu gostava mais de Bluetooth Low Energy porque dá uma sigla engraçada, né? Que foi a sensação que eu tive que seria minha palestra depois da palestra da Lina. Blé. Mas eu espero que não seja tão blé assim, mas seja um pouquinho mais legal. Então vamos lá. Já que a gente está baixando o nível, vamos primeiro falar de como funciona a stack de Bluetooth. Até o Android... Desculpa. Começou no Android 2.0, o Android 1.5 e 1.6. Quando eu comecei a trabalhar no Android, era 1.5. Não tinha suporte a Bluetooth ainda. No 2.0, foi incluída a BlueZ, que é a stack padrão do Linux. Muito estável, boa pra caramba, funciona bem, mas tem um, entre aspas, problema. Problema no mundo Android, né? Ela é GPL. E o que significa isso para os fabricantes? Quando eles integram alguma coisa do chip deles num telefone, eles precisam abrir o código do driver ali, porque é GPL. E isso, os fabricantes têm uma certa relutância. O resto do mundo Android, tirando o kernel, que o kernel é Linux, o resto é Apache. Então, para ter uma interoperabilidade melhor, inclusive nas licenças, a partir do Android 4.2, o Google trocou BlueZ pelo BlueDroid. Uma bosta. Enquanto era no Bluetooth normal, tudo bem. Mas aí no 4.3, quando veio o suporte ao Bluetooth Low Energy, perdi a conexão pra caramba, parear era um saco, conectava, depois não transmitia dados, porque o BlueDroid estava novo ainda, então tinha muito bug. Depois, com o tempo, foi melhorando, hoje é de boa. E no Android 5, o Bluetooth Low Energy ficou muito mais legal. Por quê? Primeiro, esse aqui como funciona o Bluetooth? Você tem dois tipos de device. Pode ser o central ou observer, basicamente é a mesma coisa. Ou peripheral e broadcaster. A diferença entre esses aqui, na verdade, é de comunicação. No central, você tem comunicação dos dois lados, né? Você envia dados e busca dados, e o observer, ele só ouve dados do broadcaster. Certo, ficou invertida, né? Eu queria dizer em relação à comunicação, mas, enfim, seria mais interessante, dado passando para cá. Isso aqui é usado basicamente para os beacons. Os beacons ficam lá enviando dados, e você não conversa com os beacons, você só ouve o que ele tem ali e faz alguma coisa ou não faz nada, baseado no que eles enviam, mas não tem ação nenhuma. Quer dizer, não tem comunicação nenhuma para cá. Só o observer ouve os beacons. Os beacons não pegam dados de volta. Para wearables, geralmente a gente está interessado nisso, que é o central e peripheral. Geralmente o central é o seu telefone e o periférico é o seu wearable. Mas até o Android 4.3, a partir do Android 4.3 e o 4.4, que é o Android, o Jujuba, né, o Jelly Beans, você só tinha isso aqui no Android. E no Pirulito, lá, o Lollipop, você tem a capacidade de fazer isso aqui também no telefone. Ou seja, se você quiser fazer o seu telefone ser a fonte de dados, porque o seu telefone tem sensores também. Você pode estar usando o seu telefone como um wearable contador de passos. Igual, sei lá, eu uso a Mi Band aqui da Xiaomi, poderia estar usando o meu telefone e usar meu telefone de broadcast, de periférico, para alimentar alguma outra coisa, ou algum outro telefone, ou
sei lá, alguma rede que eu estou fazendo em casa, qualquer coisa. E como que é a arquitetura do Bluetooth? Ou seja, como que essa comunicação é feita? Então, a gente está indo um negócio um pouco mais baixo nível, né? A gente tem o GATT Profile. GATT é Generic Attribute Profile, que ele define um ou mais serviços, e cada... Opa, quase que eu faço bobagem. E cada serviço tem uma ou mais características que os definem. As características têm, por sua vez, os descriptors. Então, por exemplo, eu posso ter um Heart Rate Service, lá no meu, sei lá, minha pulseirinha medindo, que mede pulsação também. Esse Heart Rate pode ter uma característica deles, medidas, outra característica pode ser um sensor no corpo, e várias outras características. Então, esse cara, como ele provê um serviço, ele é o GATT Server. E o seu telefone, no caso, é o GATT Client. Só para ilustrar um exemplo. Esse serviço ele é definido por UID, que é o Universally Unique Identifier. Ou você pode criar o que você quiser, quer dizer, único, né? Mas você gera do seu. Caso, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, imagina que você está fazendo o seu telefone funcionar como coisa. Você gera um. Ou se for, já tem alguns padronizados pelo Bluetooth SIG, que é o Special Interest Group. Já tem alguns padrões. Por exemplo, o medidor de pressão sanguínea. É um código de 16 bits, que por exemplo, em hexa dá 1810. Que, no fundo, isso também é o UID, que ele tem esse padrão de UID, onde esses 4 bits, esses 16 bits, eles entram aqui nesse meio. Então, por exemplo, esse 180 seria esse UID aqui, blá, 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 onde isso aqui é fixo para todos. Acho que 1809 é medidor de temperatura, e o resto eu não lembro mais. Enfim, é uma tabela gigante, eu não ia lembrar de tudo. Qual era o problema que a gente tinha antes do Lollipop? Antes do Lollipop, quando você ia usar, você só tinha como filtrar pelo Service UID. Então, eu podia falar, eu quero ouvir todos os termômetros, ou eu quero ouvir todos os sensores de temperatura, ou eu quero ouvir todos os monitores de batimento cardíaco. Imagina esse aqui do sensor de temperatura, por exemplo, e eu boto vários sensores aqui no ambiente. Vou escanear, escaneei todos. Eu só consigo filtrar. Aí vamos supor que tivesse sensor de temperatura, sei lá, eu estou usando o sensor de pressão. Eu consigo filtrar, eu quero só o sensor de temperatura. Beleza, mas eu escaneei todos. Depois do Android Lollipop, eu consigo definir características também para filtrar. Eu posso falar, por exemplo, que eu quero filtrar só os sensores de temperatura de determinado fabricante, alguma coisa assim. Então, eu poderia, sei lá, separar algumas coisas aqui, alguns para controlar a geladeira, outros para controlar o ar-condicionado. Porque qual que é a diferença? O que isso afeta? Bateria. Quando você manda fazer um scan e volta o resultado, vai acordar o seu app e vai gastar bateria. Se você manda fazer um scan filtrando, o sistema operacional dispara o escaneamento lá do Bluetooth, ele encontrou só o sensor que você... Não encontrou o sensor que você quer, não tem callback para o seu app. Nada acontece. E antes também, o scan era ativo. Ou seja, se o app foi para background, quer dizer, se o app vai parar de consumir recursos, né, se ele vai morrer mesmo em background, se não tiver thread nenhuma executando nem nada, o scan para do Bluetooth. No Lollipop, não. Ele faz batch de resultados. O que é? Você pode pedir para escanear e jogar para background. É o sistema que está escaneando. Seu app não tem nada a ver mais com isso. Depois que ele encontrou algumas coisas, quando seu app acorda, ele te retorna todos os resultados. Encontrei tais e tais e tais sensores. Pronto, agora tem batch disso. Se você tivesse vários resultados no mesmo tipo de advertisement é como que um beacon, por exemplo, ou um sensor, ele se anuncia para a rede. Para a rede, que eu falo assim, para a rede, para o Bluetooth. Né? Você encontrava ele parava o scan e tinha que iniciar um novo scan. Novamente, bateria. Uma merda. E o parse manual, né? Chegava um pacote de bytes, onde tinha um comprimento, o tipo e depois o payload. Você tinha que fazer o parse manual desse trem aí. Agora tem tudo, assim, sabe? Você pode... Qualquer campo lá de características,
de descriptor, por exemplo, você pode usar como filtro. O batch do resultado que eu comentei no slide passado, os advertisements que eu comentei também, e agora, em vez de fazer o parse, você tem a classe scan record e você tem o advertising data com builders, que você pode... O builder é do advertising data. Você pode construir tudo sem precisar fazer marshalling e unmarshalling manualmente. Beleza, é mais ou menos isso que funciona. Então, por exemplo, no modo periférico, você tem o get server e o advertising. Antigamente, no Android 4.3 e 4.4, não tinha o advertising. Você podia ter até o get server. Então, você não conseguia fazer... Porque existia o get server, mas você podia ter digamos, o seu telefone podia servir como fonte de dados, mas ele não podia contar para ninguém que ele era uma fonte de dados. Então, não servia para nada. Desculpa. E com isso aqui, então, já tem o suporte completo ao Bluetooth Low Energy, tudo, já no Android 5 para frente. E assim até hoje, no Android Oreo também está assim. E também, agora, falando de algumas limitações, eu queria deixar agora também algumas limitações, que foi os problemas que eu peguei, eu ou alguém ou pessoas que trabalharam comigo, a gente encontrava quando a gente foi trabalhar com isso. Por exemplo, o número de notificações concorrentes. O que é notificação? Não é aquela notificação do Android. É a ideia de você fazer um subscribe para um serviço e você, por exemplo, temperatura. Você quer ficar um subscribe no sensor de temperatura e quando ele mudar a temperatura, em vez de ter que fazer um scan de novo, ele só envia uma notificação do tipo on data change. Acho que é um measurement change, não lembro. Não, characteristic change, isso. E o número máximo de notificações concorrentes era 4, no Android Lollipop passou para 7, no KitKat passou para 7, no Lollipop passou para 15 e ainda é isso no Oreo. Isso aí é definido por uma constante lá no código, você tem que ir no código do Android para descobrir isso. E não tem... não está documentado isso em nenhum lugar, você tem que abrir o código para ver. E eu já esbarrei em problemas disso de querer, nos testes, ficar escutando sensor demais, de estar com 5 devices, 5 sensores de teste, e não funcionava no 4.4, não funcionava, quer dizer, no 4.4 eu não tinha testado na época, eu estava testando no Marshmallow e no Jelly Bean, que era a versão mínima suportada. No Jelly Bean estava ok, nada de funcionar no Marshmallow estava ok, nada de funcionar no Jelly Bean. Era isso. E para descobrir isso foi aquele parto. Né? Conexões concorrentes também. Eram 4 conexões concorrentes e pulou para 7 no 4.4 e mantém até hoje. E, novamente, não é documentado isso, você tem que ver lá no código-fonte. O código-fonte é a documentação que não mente, né? Então, por exemplo, outro problema que a gente pegou, eu queria mandar um array de int. Se você vai no característica lá e vê os set values, só tem array de byte. Aí não tem jeito, mano. Você tem que fazer manual mesmo, varrer cada item do int, fazer um vetor de bytes que é 4 vezes maior, porque cada int tem 4 bytes, e fazer máscara de bits e fazer isso manual. Agora, o que mais me encheu o saco era isso aqui. Dispositivo parear com 2 devices ao mesmo tempo. Estava fazendo telefone de teste, né? Mas acho que isso na prática não é um problema para o usuário final. Só para desenvolvedores, usuários finais desenvolvedores. Por exemplo, eu tenho uma pulseira, mas eu tenho vários telefones. E até agora mesmo estou carregando 2. Eu não consigo parear ela com 2 telefones. Não existe nada na spec que proíba isso, mas a maioria dos wearables não suporta. Então, isso foi uma coisa que a gente quebrava muito, assim, que a gente ficava, queria enviar para 2 agora e não dá para parear. Então, foi isso, eu queria contar a experiência de problemas que eu tive e como que era desenvolver o negócio aí no baixo nível. E obrigado pela atenção de vocês, pela presença.